Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Cyberpunk, de um Ninguém à Lenda. Capítulo 81. Interessante. Às 7h27 da manhã, Cal estava parado na entrada da Academia Arasaka. Faltavam 3 minutos para o início da aula, tempo suficiente. Após passar pelo leitor e confirmar sua identidade no portão, Cal entrou na academia. Vestindo o uniforme da Academia Arasaka, apesar de ser um terno, ele se surpreendeu ao perceber que era extremamente confortável caminhar com ele, completamente livre de restrições. Ele se perguntou se o uniforme havia sido projetado daquela forma especificamente para esse fim. Ele levou 2 minutos para chegar à sala de aula que lhe foi designada. Ao entrar, ele imediatamente examinou a sala, além de si mesmo. Havia cerca de 10 outros alunos. A julgar pela aparência, todos tinham mais ou menos a mesma idade que ele, mas pelos movimentos desajeitados e pela maneira como mexiam nos uniformes, ficou claro que, assim como ele, eram alunos temporários que frequentavam a Academia Arasaka para uma experiência educacional. Uma turma separada só para alunos temporários? Faz sentido. Cal não tinha a menor intenção de puxar conversa com os outros recém-chegados nervosos. Seus olhos percorreram a sala de aula de 100 metros quadrados, localizando rapidamente o lugar que lhe fora designado. A sala de aula era estruturada em 4 fileiras e 5 colunas, abrigando um total de 20 cápsulas de imersão reclináveis. O sistema educacional da Academia Arasaka exigia que os alunos se deitassem e se conectassem a um sistema de aprendizagem semelhante à realidade virtual, parecido com um simulador de cérebro. Então, deitar-se facilita a imersão no sistema? Cal refletiu sobre como funcionavam as danças cerebrais. Deitar-se realmente reduzia efeitos colaterais como dores de cabeça e náuseas após a desconexão. Seu assento designado era fila 4, coluna 4. Nada mal. Enquanto os outros alunos inspecionavam hesitantes as cápsulas que lhes foram designadas, Cal já havia se deitado na sua sem hesitar. Para minha surpresa, o suporte acolchoado era macio, era muito confortável. Marcação. O relógio marcou 7h30 da manhã, hora da aula. Bom dia, alunos. Na frente da sala de aula apareceu uma projeção holográfica de inteligência artificial, uma figura feminina careca. Então este é o instrutor de inteligência artificial da Academia Arasaka? Com uma sobrancelha arqueada, Cal ouviu pela metade o discurso de boas-vindas da inteligência artificial sobre o processo de aprendizagem, enquanto simultaneamente trocava mensagens com Oliver e Jack por um canal de comunicação privado. Cal, já estou deitada. Esta cadeira é realmente muito confortável. Devíamos comprar uma dessas para nós. Será que a Arasaka vende? Jack, como vai? Está se dando bem com seus colegas? Está se adaptando bem? Cal, tudo bem? Cara, a aula acabou de começar. Aliás, minha sala tá cheia de alunos temporários como eu. Se eu quiser dar uma olhada nos riquinhos, vou ter que dar uma olhada nas outras salas durante o intervalo. Eu tava na esperança de dividir a sala com alguns herdeiros de grandes empresas, mas acho que era só ilusão. Oliver, você terá tempo suficiente entre as aulas? Cal, sim, os intervalos são bem longos. 40 minutos de aula, seguidos de 20 minutos de intervalo. Além disso, tem o horário de almoço. Honestamente, este é o horário escolar mais tranquilo que já vi. Quase não consigo acreditar que este lugar seja administrado pela Arasaka. Talvez seja porque todos os alunos aqui são filhos de ricos, então eles têm uma rotina bem folgada? Oliver, mas ouvi dizer que a Academia Arasaka incentiva os alunos a competirem pelas notas mais altas. Alguém até brincou dizendo que na linha de chegada dessa corrida desenfreada, tudo que eles ganham é um certificado de formatura. Cal, talvez, seja exatamente por isso que a programação é tão relaxada. Quanto mais fácil e tranquila for a experiência escolar, mais tempo os alunos terão para competir e se destacar em seu tempo livre. Afinal, eram todos herdeiros de empresas, não aprenderiam nada de útil em sala de aula. Se você quisesse se destacar entre seus colegas, com certeza não seria estudando em sala de aula. Sejamos realistas, se você quisesse material de estudo extra, bastava subornar os professores com mais dinheiro. É assim que se progride. Estudar durante o intervalo. Que irônico. Deitada na cápsula de aprendizagem, conversando com Oliver e Jack sobre a Arasaka Academy, o tempo passou voando. Ou melhor, o instrutor de inteligência artificial, assim como o funcionário que orientou Cal ontem, não parava de falar sobre regras. Era o tipo de repetição entorpecente que Cal conseguia facilmente ignorar. No final, toda a aula de 40 minutos não passou de uma recitação de regras, nenhuma lição útil foi ensinada. Puxa, que preguiça! Mesmo que seja só uma aula experimental para alunos temporários, nós pagamos por isso. Será que eles realmente precisam repetir as regras por 40 minutos inteiros? Assim que a aula terminou, enquanto os outros alunos ainda memorizavam as regras, com medo de esquecê-las, Cal já estava saindo da cápsula de aprendizagem com um baque casual. O instrutor de inteligência artificial havia desaparecido. Ele não retornaria antes de 20 minutos. Isso deu a Cal tempo suficiente para explorar a academia e observar outras turmas. Ele não se preocupava em se destacar. Afinal, estava se passando por um garoto de rua tentando subir na hierarquia corporativa. Agir de forma um pouco rude, sem se importar muito com as regras, poderia até ajudá-lo a se misturar melhor. Um cão vira-lata imprudente, desesperado para se tornar um animal de estimação corporativo, mas indisciplinado demais para sequer ficar quieto durante uma aula. Era o disfarce perfeito.
Ao sair da sala de aula, Cal não começou a bisbilhotar imediatamente. Se a administração da escola estivesse monitorando os novos alunos, um recém-chegado como ele, de repente, bisbilhotando para obter informações, certamente levantaria suspeitas. O que ele precisava fazer era: onde fica o banheiro mesmo? Resmungando para si mesmo em voz baixa o suficiente para ser ouvido, como se tivesse esquecido o caminho, Cal virou a esquina. Do outro lado do corredor, ele ouviu passo suave se aproximando. 2 segundos depois, ajustando a passada, diminuindo ligeiramente o ritmo, Cal calculou o passo perfeitamente. Assim que os passos dobraram a esquina, eles colidiram com ele. Tum! Um leve impacto, e a percepção de Cal diminuiu à medida que ele concentrava seus sentidos. Ele a viu claramente a pessoa que havia esbarrado nele. Uma garota com cabelo azul escuro, preso em um único rabo de cavalo. Avaliação rápida. Aparência? Mediana. Implantes faciais? Pequenas placas em ambas as bochechas, função desconhecida. Olhos? Roxos, provavelmente cibernéticos. Expressão? Surpresa. Nada de particularmente notável, mas ela poderia servir como ponto de partida para a interação social. Enquanto esse pensamento lhe passava pela cabeça, Cal percebeu outra coisa. Outro olhar. Um menino caminhando logo atrás da garota de cabelo azul com um penteado punk e cabelo preto. Visualmente nada se destacava, exceto por 2 cicatrizes cibernéticas em seu rosto. Cal ainda não havia notado nenhuma modificação sandevista nele. Apesar de Cal ter diminuído sua percepção do tempo, o olhar daquele garoto ainda o encontrou. Reflexos rápidos. Possui um bom senso de percepção do ambiente ao seu redor. O mundo voltou a atingir a velocidade normal. A garota de cabelo azul soltou um de susto ao cair no chão. Os olhos de Cal encontraram os do garoto de cabelo punk por um breve segundo, então ambos desviaram o olhar. O menino continuou andando, como se nada tivesse acontecido. Cal, no entanto, sorriu e ofereceu a mão à garota que estava no chão. Desculpe por isso. Você está bem? Seu rosto era amigável, mas por dentro ele estava intrigado. Não foi a garota, mas seguindo os instintos do menino. Interessante. Capítulo 82. Uma maneira de conhecer pessoas. Desculpe por isso. Você está bem? Sentada no chão, a garota de cabelos azuis ergueu a cabeça ao ouvir a voz de Cal. Seus olhos cibernéticos roxos piscaram. Em uma fração de segundo, já haviam começado a analisá-lo. Caio Bruto. Origem: Eivod. Idade: 17. Antecedentes criminais: venda ilegal de braindance. Recompensa da NCPD: nenhuma. Assim que os dados escaneados entraram em sua memória, a garota imediatamente compreendeu sua identidade. Um daqueles alunos em período de teste de que já ouvi falar. Sua expressão permaneceu neutra. Ela simplesmente balançou a cabeça em sinal de recusa à mão oferecida por Cal. Então, sem hesitar, levantou-se sozinha. Ao fazer as curvas, você deve ter mais cuidado, disse ela calmamente antes de passar por ele e continuar seu caminho. Ela não pareceu se importar muito com a colisão. Serei mais cuidadoso, respondeu Cal por trás dela. Não ficou claro se ela realmente o ouviu. Ao mesmo tempo, a palma da sua mão virou-se subtilmente, escondendo um pequeno objeto sob os dedos. Durante aquele breve momento de contato, ele havia retirado algo dela. Cal já havia notado a presença de uma câmera de segurança perto da esquina. Quando esbarrou na garota, posicionou seus corpos estrategicamente para bloquear a visão da câmera, garantindo que seu truque passasse despercebido. Caminhando casualmente por alguns passos, ele chegou a um ponto cego que havia identificado no dia anterior, enquanto explorava a escola. Já fora do campo de visão da câmera, Cal examinou o objeto em sua mão. Prêmio máximo. O item era um chip de controle de veículo, o equivalente a uma chave de carro em 2075. Assim como as chaves de carros clássicos do passado, a maioria dos carros de luxo em 2075 tinha designs de chave exclusivos que combinavam com seu prestígio. Graças à obsessão de Oliver e Jack por carros, Cal reconheceu imediatamente a que veículo pertencia àquele chip, apenas pelo seu design. Herrera Auto GTS, um dos automóveis espanhóis mais exclusivos. Uma fusão perfeita de tecnologia de ponta e elegância atemporal. Fabricado artesanalmente pelos melhores engenheiros do mundo, um dos veículos de rua legais mais caros disponíveis. Para um estudante possuir algo tão caro nessa idade, o pai ou a mãe dela deve ser um executivo de alto escalão da Arasaka. Cal não esperava muito, ele estava simplesmente tentando levantar algo pequeno como pretexto para uma segunda interação. Mas essa era uma oportunidade imperdível. Se ele esperasse muito tempo, ela perceberia e se daria conta de que estava faltando, e isso seria um problema. Segurando o chip do veículo, Cal se virou e a chamou. Ei, espere um segundo. Você deixou cair alguma coisa. A garota de cabelos azuis parou por um instante e depois se virou. Ao pousar seu olhar no chip na mão de Cal, seus olhos violeta brilharam brevemente em surpresa. Ela nem sequer tinha percebido que o havia perdido? Melhor ainda. Isto é seu, não é? Cal sorriu enquanto se aproximava. Ficou preso na minha manga depois que nos esbarramos, acrescentou, devolvendo-o casualmente. A garota de cabelos azuis encarou o chip do veículo na mão dele, mas em vez de pegá-lo imediatamente, seus olhos cibernéticos brilharam novamente, escaneando Cal mais uma vez. Somente após uma breve pausa, ela estendeu a mão. Sim, é meu.
Sua mão direita era pálida e delicada, claramente a mão de alguém que nunca havia realizado trabalho braçal. No entanto, em seu dedo anelar, havia uma diferença notável, um tom prateado metálico, distinto do resto de sua pele. Após uma inspeção mais detalhada, ficou claro, seu dedo anelar era totalmente cibernético. As pontas dos dedos dela roçaram levemente a palma da mão de Cal enquanto ela deslizava a batata frita de sua mão. No entanto, ela havia evitado deliberadamente o contato direto com a pele durante toda a interação. Obrigado. Segurando o chip do veículo na palma da mão, a garota de cabelos azuis falou baixinho. Sem problema, a culpa foi minha por ter esbarrado em você. Tecnicamente falando, foi ela quem esbarrou nele. Cal simplesmente se posicionou no momento certo. Mas não havia necessidade de analisar isso em excesso. Se o objetivo era causar uma boa impressão, pequenos detalhes como esse não valiam a pena discutir. Com um leve aceno de cabeça para encerrar a conversa, Cal se afastou. Não precisa forçar a barra. Por esta manhã, isso foi suficiente. O primeiro contato teve como objetivo causar uma impressão visual. A segunda interação, a devolução do objeto, reforçou essa impressão. Para um primeiro encontro foi mais do que suficiente. Se tudo correr bem, a próxima conversa acontecerá naturalmente. Ela será meu primeiro contato. Agora só preciso encontrar mais alunos da Arasaka dispostos a interagir com um aluno em período de teste como eu. Cada contato conta. Qualquer um deles pode ter as informações que preciso. Cal foi ao banheiro lavar as mãos. Dos 20 minutos de intervalo, menos de 5 minutos se passaram. Mas ele não planejava abordar mais ninguém por enquanto. Uma impressão por intervalo é suficiente. Não precisa ser muito chamativo no primeiro dia, melhor agir como um garoto de rua desavisado por enquanto. Esse era o plano dele. Mas as coisas não correram exatamente como ele esperava. Porque assim que ele saiu do banheiro foi bloqueado por 3 estudantes do sexo masculino em uniforme escolar. Você é o aluno em período de teste, Gaiu, certo? O líder do grupo era um rapaz loiro que estava na frente. Ao ver Cal sacudindo a água das mãos, ele instintivamente deu um passo cauteloso para trás antes de finalmente falar. Cal olhou de relance para o sujeito e para os 2 capangas que estavam atrás dele. O que é isto? Crianças ricas importunando um punk de rua? Primeiro dia de aula e eu já tenho que lidar com um clichê de bullying da elite. Será que ele conseguiria tolerar isso? Provavelmente não. Enquanto Cal ponderava se deveria atirar na cabeça do cara ou chutá-lo nas partes baixas, o estudante loiro falou de repente, dizendo algo completamente inesperado. Você tem batatas fritas? Cal piscou. O aluno baixou a voz, enquanto seus 2 seguidores se inclinavam para frente ansiosos. Dei uma olhada no seu histórico. Você vendia braindances no mercado negro, certo? Tem alguma coisa boa? A escola e minha família são muito rigorosas, não posso comprá-las por conta própria. Você tem alguma fonte? Cal percebeu de repente. Ele pode ter encontrado a maneira perfeita de conhecer a maioria dos alunos do sexo masculino da Academia Arasaka. Capítulo 83. É tudo negócio. Contrabandeando chips braindance do mercado negro para a escola? Cal, você está brincando comigo? Você foi à escola por um dia e é isso que você traz de volta? No local de encontro habitual da equipe, a casa de Oliver. Oliver olhou para Cal com total incredulidade enquanto ouvia seu relato sobre o primeiro dia na Academia Arasaka. O que mais eu poderia fazer? Cal deu de ombros com um olhar completamente inocente. No momento em que viram minha identidade Gaius que tem um histórico de venda de chips braindance no mercado negro, eles me cercaram como se eu fosse um fornecedor qualquer. Eu nem precisei dizer nada, eles já estavam fazendo pedidos, listando seus gêneros preferidos e me entregando depósitos. Quer dizer, naquele momento, eu não podia simplesmente recusar, né? Espere. Quanto eles te deram de depósito? 100 unidades cada. O preço total é de 500 por unidade. E qual o preço normal de mercado para o tipo de BD que eles querem? Cerca de 250 redemoinhos. Então, você está dizendo que é só virar essas fichas e dobrar o dinheiro? Praticamente isso. A princípio, Oliver achou que Cal estava blefando. Mas agora, ele estava imerso em pensamentos. De repente a ideia de vender chips braindance para os alunos da Arasaka não pareceu tão ruim assim. Isso, parece lucrativo. Mas por que eles entraram em contato com você tão rapidamente? E por que parecem tão experientes nesse processo? Aparentemente já existe um aluno traficante na academia. Graças a ele, a maioria dos alunos já sabe como funcionam as transações. Então por que eles não foram até ele em vez de irem até você? Porque ele é muito cauteloso. Ele só vende em pequenas quantidades, e o processo de transação dele é extremamente tedioso. A oferta não atende à demanda. Cal recostou-se com um sorriso irônico. E sejamos honestos, comparado a um traficante cauteloso e ocasional, um criminoso de rua de verdade, que tem experiência comprovada no ramo, parece muito mais confiável, não é? Caramba, quando você coloca dessa forma, até que faz sentido. Oliver pensou nisso por um segundo. Se ele fosse um estudante da Arasaka, preferiria comprar de um traficante de rua profissional do que de algum garoto nerd vendendo 1 ou 2 fichas por vez. Mas então ele percebeu algo. Espere, Cal, você tem a experiência necessária para isso, mas você realmente sabe como lidar com a situação? De jeito nenhum. Cal suspirou. Se eu soubesse, não estaria pedindo a ajuda de vocês. Jack, que estava ouvindo em silêncio, soltou também um profundo suspiro. Caramba, o trabalho de identificação do seu pai foi bom demais.
Eu não esperava que ele incluísse antecedentes criminais no seu perfil também. Não me surpreenderia se Giles fosse um dos pseudonimos descartáveis do pai, provavelmente usado por alguns de seus homens para assumir a culpa por crimes do passado. Mas Jack, isso não é ruim, na verdade, é perfeito para o que estamos tentando fazer. Oliver sorriu. Vender chips Braindance como forma de conhecer estudantes? Genial, certo? Totalmente inesperado, o que torna tudo ainda melhor. Quem diabo suspeitaria que um estudante recém-contratado, que já está voltando para o crime, está lá para espionar um membro do conselho da Arasaka? Oliver riu, balançando a cabeça. Tudo isso parece uma loucura. Acabei de assistir a um Blu-ray de anime chamado Jobless Reincarnation, The Road to Prime Minister, e Cal, você está me dando a mesma sensação agora. Oliver, pelo amor de Deus, assista menos anime. Cal gemeu, afundando-se no sofá. Enfim, me ajudem aqui. Eu já peguei o dinheiro deles. Preciso entregar esses chips Braindance. Cal suspirou. No caminho de volta, comprei todos os BDS do mercado negro na nossa loja de sempre. Não foi suficiente. Ele olhou de relance para Oliver e Jack. Alguma ideia? Lojas regulares de produtos do mercado negro não vendem porcarias do mercado negro para um novato. Sim, claro. O departamento de polícia de Newfoundland já realizou diversas operações secretas como essa antes. Jack pensou por um instante e então teve uma ideia. Cal, você não disse que já existe um estudante traficando chips Braindance no mercado negro dentro da academia? Por que não o rastreamos e descobrimos de onde ele consegue o suprimento? Se cortarmos o fornecimento dele, talvez possamos assumir o negócio. Roubar os clientes dele? Parece ótimo para mim. Oliver aprovou o plano imediatamente, demonstrando zero remorso por roubar o dinheiro fácil de um colega estudante. Se você não consegue administrar o negócio, não o administre. Na visão de Oliver, grandes quantias de dinheiro devem ser controladas por pessoas que realmente saibam administrá-las. Se o aluno fosse muito jovem ou muito hesitante para gerir o negócio adequadamente, então era melhor deixar para os profissionais. Certo, por mim, tudo bem. Já reuni algumas informações sobre ele. Cal deu um sorriso irônico. Mas, honestamente, acho que podemos recrutá-lo como distribuidor. Nós cuidamos dos produtos de alto risco, e ele se encarrega do mercado de menor custo. Esses estudantes não estão apenas procurando por chips Braindance do mercado negro, eles também querem BDS comuns. Deixe que ele venda os produtos normais para nós. Assim, nem precisaremos nos preocupar com o abastecimento. Ele tem medo de lidar com fichas ilegais? Ótimo. Ele vende as legítimas. Dividimos os lucros. É mais fácil atrair pessoas com dinheiro. Jack franziu a testa. Você acha mesmo que ele vai concordar com isso? Ah, com certeza. Cal sorriu, enviando um dossiê sobre o aluno. David Martinez, aluno da Academia Arasaka, não vem de uma família ligada à área corporativa. Seu histórico não é tão protegido quanto o dos outros, então consegui descobrir tudo. Ele é de Santo Domingo, Oliver, na verdade, ele é do seu bairro. Santo Domingo, hein? Oliver estreitou os olhos. Nunca vi o rosto dele antes. Provavelmente porque vocês dois nunca se cruzaram muito. Cal já havia reparado em David mais cedo naquele dia. Numa esquina do corredor, seus olhares se cruzaram por um breve instante, e algo nos instintos do garoto chamou a atenção de Cal. De qualquer forma, ele vem de uma família monoparental. Sua mãe trabalha como técnica de emergência médica na Night City Healthcare, matando de trabalhar em longos turnos para pagar seus estudos. Mesmo assim, eles estão enfrentando dificuldades financeiras. Eu invadi o histórico de aluguel deles. Eles tiveram 3 casos de atraso no pagamento do aluguel. A mais longa quase os deixou trancados para fora do apartamento. Eles só pagaram no último dia. Então, acho que posso fazer-lhe uma proposta irrecusável. Oliver entendeu imediatamente. Então você está planejando usá-lo para construir uma rede de informações dentro da Academia Arasaka? Exatamente. Um grupo compra BDS no mercado negro. Outro grupo compra BDS regulares. Juntos, podemos extrair o máximo de informações possível desses alunos. Jack ainda tinha uma pergunta. Espere. Eu entendo porque os BDS legais são procurados. Mas por que esses jovens ricos precisariam que alguém lhes trouxesse chips Braindance normais? Eles não podem simplesmente comprá-los em uma loja? Cal suspirou. Jack, é por isso que você nunca foi à escola. Jack ergueu uma sobrancelha. Veja bem, a Academia Arasaka incentiva uma competição implacável. Você acha que os pais que mandam seus filhos para lá querem que eles fiquem à toa, assistindo Braindance por diversão? Você acha que os executivos de empresas permitiriam que seus filhos perdessem tempo relaxando? Cal deu um sorriso irônico. Agora me diga, se essas crianças estão dispostas a pagar quantias absurdas de dinheiro só para assistir a um pouco de Braindance. Que tipo de vida familiar você acha que elas têm? Jack e Oliver trocaram olhares cúmplices. Ah, então é só um bico para os filhos de ricos que querem relaxar. Agora tudo fazia sentido. O próximo passo deles era óbvio. Siga David Martinez. E se necessário, use dinheiro ou força para convencê-lo. Capítulo 84. Os pensamentos de David Martinez. David Martinez sentiu que algo estava errado. Não, na verdade, ele se sentia inquieto desde que sairá do apartamento. David morava no megaprédio H4 em Santo Domingo, um enorme complexo residencial ocupado principalmente por trabalhadores de baixa renda.
Tendo crescido num ambiente repleto de pessoas exaustas e com olhar vazio, ele desenvolveu um apurado sentido para identificar a tensão em comum. Ele conseguia reconhecer instantaneamente os olhos de um viciado, o olhar de um ladrão e, como agora, a sensação de estar sendo observado por alguém com segundas intenções. Ele estava sendo seguido. David confiou em seus instintos. Afinal, foi justamente essa sensação de perigo que o ajudou a sobreviver em Night City, apesar de sua mãe, sobrecarregada de trabalho, nem sempre poder vigiá-lo, e apesar de ele próprio nunca ter portado uma arma. Seus olhos percorreram a rua. No final do quarteirão, ele avistou um policial da NCPD em patrulha. Na NCPD, ser policial de patrulha era o trabalho mais perigoso e menos respeitado, mas, ironicamente, a presença deles era uma das poucas coisas que impediam o caos total nas ruas. Dito isso, em Santo Domingo provavelmente era a gangue da Sexta Rua que realmente mandava em tudo. David caminhou em direção ao policial, na esperança de que sua simples presença perto da autoridade assustasse quem quer que o estivesse seguindo. Esse truque já havia funcionado muitas vezes antes. Se ele se sentisse inseguro, ficava perto da polícia de Newfoundland ou da gangue da Sexta Rua. Comparados a bandidos de rua aleatórios e catadores impiedosos, até mesmo a polícia corrupta e os gangsters violentos eram o menor dos males. Mas hoje não funcionou. Mesmo quando se aproximou do policial, aquele olhar intenso em suas costas não se dissipou. Na verdade, a sensação era ainda mais forte. Quem quer que o estivesse seguindo não tinha medo da polícia de Newfoundland. David não estava sendo perseguido por um bandido de rua qualquer. Fiz alguma coisa para irritar alguém? Por que diabos alguém está atrás de mim? Se o mega prédio H4 não estivesse logo atrás dele, ele já teria dado meia volta e ido direto para casa. Mas, não, eu não posso ir para casa. Se ele os levasse de volta para sua casa, eles saberiam onde ele morava. E se essa pessoa teve a audácia de ignorar a polícia de Newfoundland, então a mãe dela também pode estar em perigo. David tocou no bolso. Não era muito dinheiro, mas o suficiente para comprar uma pistola descartável em uma das máquinas de venda automática. Uma pistola de plástico de 5 euros. Ela comportava apenas uma bala, mas tinha poder de parada suficiente para matar uma pessoa de porte médio. Eu nunca disparei uma arma antes. Posso fazer isso? Eu preciso. Respirando fundo, David se obrigou a manter a calma. Fingindo não notar seu perseguidor, ele passou casualmente pelo policial do NCPD. Ele havia considerado pedir ajuda, mas sabia exatamente que tipo de pessoa era um policial de patrulha de rua. Se a situação ficasse violenta, aquele policial provavelmente fugiria mais rápido do que ele. Puxa, o cara pode até usá-lo como escudo humano. Afinal, em que um policial de rua realmente podia confiar? Apenas o uniforme deles. Certamente não aquelas pistolas Lexington vagabundas. Se ele se virasse e fizesse um Lexington com um gangster de verdade, provavelmente ririam antes de atirar nele. Ao passar pelo policial, David inclinou levemente a cabeça, o suficiente para vislumbrar seu perseguidor. Foi apenas um olhar fugaz. Mas aquele único vislumbre foi suficiente para gravar a imagem em sua mente para sempre. Atrás dele, um homem alto e de ombros largos. Cabelos longos e pretos, presos em um pequeno rabo de cavalo. Vestindo um colete à prova de balas. Sua cintura parecia pesada, não com alguma Lexington barata, mas com algo muito maior. Só pela silhueta, David sabia. O que quer que estivesse naquele coldre era uma arma de fogo poderosa. Merda, merda, merda. Quem diabos é esse cara? Por que diabos alguém tão perigoso está me seguindo? Ele não tinha a aparência de um catador, mas sua postura, sua presença. Se alguém dissesse a David que aquele cara era guarda-costas de um executivo de alto escalão, ele acreditaria. Como é que eu, apenas um garoto normal, entrei no radar desse cara? Naquele instante, David Martinez revisitou mentalmente seus 17 anos de vida, buscando desesperadamente uma resposta. E a triste verdade era, David não conseguia pensar em um único motivo para que aquilo estivesse acontecendo. A vida dele tinha sido normal, não é? Ele havia crescido em Santo Domingo como qualquer outra criança. Ele tinha sido um bom filho, seguindo os desejos de sua mãe, estudando bastante e mantendo-se longe de problemas. Ele havia se matriculado na Academia Arasaka, onde, claro, era constantemente menosprezado pelos riquinhos mimados da empresa, mas ainda assim conseguia estudar, dia após dia como qualquer outro. Então, por que diabos isso estava acontecendo com ele? Uma frase passou repentinamente pela sua mente. Em Night City você nunca sabe o que virá primeiro, o amanhã ou o inesperado. David continuou caminhando no mesmo ritmo constante, fingindo que tudo estava normal, mas ele já havia tomado sua decisão. Ele chegou a uma máquina de venda automática na calçada, comprou uma bebida casualmente e tomou um gole como se estivesse apenas matando a sede. No instante em que o líquido tocou sua língua, David percebeu que tinha feito besteira. Tão concentrado no homem atrás dele, ele nem sequer verificou qual bebida havia comprado. Era Tiny Cola. O problema não era a Tiny Cola. O problema era que David não tolerava bebidas gaseificadas. Mas naquele momento, ele não podia se dar ao luxo de reagir. Mantendo uma expressão completamente neutra, ele agiu da forma mais natural possível, sua mão movendo-se casualmente em direção à máquina de venda automática de armas ao seu lado. Ele apertou o botão. Transação concluída. Clique. O barulho metálico de algo caindo dentro da máquina fez David congelar por um segundo. O som era quase como de uma arma sendo puxada para trás.
Por uma fração de segundo, ele pensou que o cara atrás dele tinha engatilhado a arma. Seu coração quase parou, mas ele se obrigou a manter a calma, abaixando-se rapidamente para pegar a pistola descartável que acabará de cair. Então, agindo da forma mais natural possível, ele rasgou a embalagem e segurou a arma firmemente em suas mãos. Existiam opções mais caras. Uma das pistolas descartáveis vinha até com um carregador de 36 cartuchos, mas custava 100 edis, muito mais do que David podia pagar. Então ele optou pelo modelo mais barato. Um tiro. Só há uma chance. Respire fundo, David. Respire fundo. Ele se tranquilizou. Isto não é um Lexington. Ele se lembrou do anúncio. Essa arma tem um poder de fogo considerável. Ela consegue perfurar coletes à prova de balas baratos. Mas o recuo é forte, forte o suficiente para quebrar o pulso de um novato. Não entrar em pânico. Se você errar o tiro, o recuo pode afetar sua mira, e aí acabou. Então, ele ouviu passos se aproximando. Seu perseguidor estava se aproximando. Será que eles o viram comprar a arma? Eles estavam vindo atrás dele agora? Aqui? Bem aqui? David estava tremendo, mas seu aperto na arma não vacilou. Ele cerrou os dentes, prestes a se virar e atirar, mas antes que ele pudesse, passos pesados aceleraram repentinamente. Uma mão grande surgiu de repente, agarrando firmemente a arma com as outras mãos. David não teve tempo de reagir. Sua experiência simplesmente não era suficiente. Merda! O rosto de David empalideceu. Ele pensou, é isso. Acabou para mim. Mas então, uma voz grave carregada de um divertimento mal disfarçado falou ao lado dele. David Martinez. Seu pequeno negócio clandestino de BDSM foi descoberto. Você vem comigo. Capítulo 85. Não precisa pensar demais. Eu o trouxe. Obrigada, Jack. Desculpe por ter feito você ir sozinha para Santo Domingo. Sem problema, Oliver. Não é como se você nunca tivesse me contado sobre a sua situação antes. Se a 6TH Street não te quiser de volta, que se danem. Vamos ver como eles agem quando precisarem da gente. Jack conduziu um David Martinez de aparência tímida para dentro do restaurante, praticamente arrastando-o como um cachorrinho perdido. David olhou nervosamente ao redor, percebendo em seguida que havia sido levado para um restaurante de luxo, uma em que ele jamais ousaria entrar, uma que ele só tinha observado de fora, um lugar onde nenhum prato custa menos de 100 edis. Fique à vontade, sente-se. Na verdade, estamos aproveitando isso como uma desculpa para nos dar um mimo desta vez, então não tenha vergonha. Peça o que quiser, é por minha conta. Carly esboçou um sorriso amigável, fazendo um gesto para que David se sentasse. A mesa deles ficava ao lado de uma janela que ia do chão ao teto, e assim que David se sentou perto do vidro, Jack imediatamente ocupou o lugar ao lado dele, bloqueando efetivamente qualquer possibilidade de fuga. Não precisa ficar tão tenso. Aqui, tome uma bebida. Oliver, com um sorriso de lobo atraindo o chapeuzinho vermelho, empurrou um copo em sua direção. Suco de maçã. Maçãs de verdade. Experimente. David hesitou. Seus olhos se voltaram rapidamente para Jack, à esquerda, e depois para a janela, à direita. Seu pomo de Adão subiu e desceu enquanto ele engolia em seco. Então, como se aceitasse seu destino, agarrou o copo e virou metade de uma só vez. Nossa, não esperava que você bebesse assim. Cara deu um sorriso irônico, observando a cena se desenrolar. Enquanto David se esforçava para engolir, o verdadeiro gosto finalmente atingiu sua língua. Fruta de verdade. Seus olhos brilharam por um breve instante. Então, talvez pensando que se dane, ele pegou o copo novamente e bebeu o resto de uma só vez. Infelizmente, ele se engasgou com isso. Calma aí, garoto. Jack deu um tapinha nas costas dele, ajudando-o a limpar a garganta. Enquanto David recuperava o fôlego, olhou para os 3 homens sorridentes ao seu redor. Ele não tinha arrependimentos. Aquilo era suco de maçã de verdade. Muito bem, diga logo. O que você quer de mim? David já havia se resignado a qualquer destino que o aguardasse. Mas Oliver, observando a cena se desenrolar, pareceu genuinamente surpreso. Ele se virou para Jack. Espere, você não explicou as coisas para ele? Eu fiz. Mas o garoto não acredita em mim. Claro que não. Você me persegue, me arrasta para um restaurante chique e depois me diz que quer que eu venda drogas no mercado negro com você? Quem em sã consciência acreditaria nisso? David estava perdendo o controle. Isso só podia ser uma armação. Ele estava preparado para tudo. Ser usado como bode expiatório, forçado a participar de algum ataque terrorista. Talvez até mesmo enviado para morrer por algum esquema corporativo. Contanto que não envolvesse sua mãe, ele estava pronto. Fale baixo. Percebendo alguns olhares de soslaio de outros clientes, Carla apertou um botão na mesa. Uma barreira transparente e a prova de som ergueu-se silenciosamente ao redor deles. Caramba! Lugares de luxo realmente não economizam. Resmungando baixinho, Cara verificou novamente se havia algum dispositivo de gravação. Satisfeito, ele puxou as cortinas da janela e virou-se ligeiramente na direção de Oliver. Então, seu rosto começou a mudar. Uma pontada aguda de dor percorreu seus nervos quando o implante cibernético em sua pele alterou a estrutura de seu rosto. O rosto que surgiu, David reconheceu imediatamente uma delas. Você? David ficou boquiaberto. Olhando fixamente para o rosto à sua frente, sua mente girou. Ele conhecia aquele rosto. Todos na escola estavam falando sobre isso.
Um novo aluno havia sido transferido, um contrabandista profissional de BD droga sintética das ruas, em busca de fazer fortuna na Academia Arasaka. David tinha visto o anúncio no site oficial da academia. E agora aquele mesmo rosto estava sentado bem na frente dele. Agora você acredita em mim? Cara rapidamente voltou à sua expressão facial original, franzindo ligeiramente a testa. Cada transformação vinha acompanhada de uma dor aguda nos nervos. Chato. Assim que essa missão terminasse, ele providenciaria a remoção desse implante o mais rápido possível. Se isso se sincronizasse demais com o sistema nervoso dele, seria um problema sério. Ainda parece irreal, como se eu estivesse sonhando. David, que nunca tinha visto um implante que mudava o rosto, ficou olhando atordoado. Bem, agora você tem. Cara deu uma risadinha e, para descontrair a conversa, teve uma ideia para manter o clima relaxado e evitar que David pensasse demais. Como sinal da nossa parceria, aceite este dinheiro como investimento inicial para a compra de BDS. Não se preocupe, contanto que não tente embolsá-lo, ele será todo seu no final. Um fluxo de dados passou rapidamente pela interface neural de Cara. Sua visão se fixou no alvo. Ainda bem que tenho chats embutidos, senão, provavelmente precisaria de óculos especiais ou um implante cibernético para fazer isso. Investimento inicial? Contanto que eu não embolse, é tudo meu? O que você quer dizer com isso? Jim? Um suave som de sino ecoou na cabeça de David. Então o saldo da sua conta, já lamentavelmente baixo de 17,5 edis, de repente aumentou em uma quantia tão absurda que ele nem conseguia compreender. 10 mil redemoinhos? David ficou paralisado. Pela primeira vez em seus 17 anos de vida, ele experimentou a sensação de ser nocauteado pelo dinheiro. A sensação era tão inebriante que durante a meia hora seguinte, ele permaneceu em um transe onírico, com medo de que se acordasse completamente, tudo desapareceria. Ele poderia ajudá-los a vender BDS? Absolutamente. Sem dúvida. Ele estava disposto a trabalhar com eles? Com certeza. Será que ele conseguiria se concentrar em comer agora? Mais ou menos. Quando Oliver perguntou casualmente se ele estava realmente comendo, David de repente percebeu. Ele estava cortando no ar. A comida em si tinha sido empurrada para o lado do prato dele sem que ele sequer percebesse. Voltando à realidade, David ajustou a postura e começou a se alimentar corretamente. Mas, pela primeira vez na história, o sabor de uma comida de alta qualidade não importava. Apenas um pensamento o consumia. Sua mãe não precisaria mais se preocupar com o aluguel. Ela não precisaria se preocupar em pagar pelo conserto da máquina de lavar roupa. Ela não precisaria se matar de trabalhar só para sobreviver, para dar uma vida melhor à sua mãe. David estava disposto a caminhar diretamente para o fogo do inferno. Carla observou a expressão determinada de David, seus olhos, ardendo com uma determinação recém-descoberta, e suspirou. Cara, é literalmente só vender Blue Raiz. Você não precisa agir como se estivesse jogando sua vida fora. Capítulo 86, James Norris. Após terminarem a refeição, Oliver observou David se afastar com um passo leve, praticamente flutuando. Então, ele se virou para Car e perguntou. Car, você disse que contanto que ele não tente embolsar o dinheiro, ele é todo dele. Mas você não tem medo de que ele simplesmente pegue o dinheiro e fuja? 10 mil redemoinhos não são muita coisa para nós agora. Car girou o último gole do seu luxuoso suco de frutas do restaurante, saboreando cada pedacinho. Se ele for honesto, dar-lhe o dinheiro é apenas um investimento. Mas se ele realmente pensa em fugir com ele em vez de fazer o seu trabalho direito, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Se conseguirmos encontrá-lo para transferir o dinheiro, também conseguiremos encontrá-lo para negociar com ele. É um bom argumento. Oliver cruzou os braços e olhou para a silhueta de David que ia desaparecendo. Mesmo assim, tenho essa estranha sensação de que esse garoto vai se sair bem. Talvez até supere as expectativas. Será que estou sendo parcial porque ele é de Santo Domingo como eu? Vamos lá, sua suposta pátria nem sequer permite que você volte. Cara deu uma risadinha. Vocês, moradores de Night City, são uma figura. Nenhum de vocês se considera um cidadão de Night City. Vocês se apegam aos seus distritos como se fosse um direito de nascença. O Jack é de Haywood, você é de Santo Domingo, tem que garantir que todo mundo saiba. De que outra forma poderíamos nos destacar nesta cidade? Jack voltou, acenando com uma nota de dinheiro na mão. O jantar nos custou 1.200 edis. Com esse dinheiro dava para comprar 1/10 de um porco inteiro. Ele estalou a língua. O garoto parecia magricela, mas caramba, como ele come. É assim mesmo quando você ainda está crescendo. Cara, que havia pago a conta, estava bem ciente de quão extravagante tinha sido a refeição. Para ser sincera, foi ridículo. Além do grupo deles, as únicas pessoas no restaurante eram figurões corporativos ou mafiosos de alto escalão. E agora, qual é o próximo passo? Voltar. Carla estava prestes a perguntar sobre o próximo passo quando seu terminal pessoal vibrou. Uma mensagem de Blanca. Blanca, tem interesse em assumir outro trabalho extra? Mais um? Cara não tinha problemas em aceitar trabalho, mas a frequência estava ficando ridícula. Ele ainda não tinha terminado os 2 últimos trabalhos que Blanca lhe havia passado, e lá estava ela, colocando mais um em seu colo. Ela era algum tipo de NPC de um quadro de missões? Cara, ainda estou trabalhando nas tarefas que você me deu. Sabe que elas não são exatamente urgentes, então tenho algum tempo livre. Qual é o trabalho? Se for algo de longo prazo, terei que recusar.
Mas se for algo rápido, posso encaixar na minha agenda. Enquanto digitava, um pensamento lhe ocorreu. Nesse ritmo, ele estava aceitando mais trabalhos da Blanca do que de qualquer outro intermediário. Por outro lado, fazia sentido. Ela pagava bem, seus trabalhos eram bem definidos e ela não se envolvia nos truques sujos que intermediários como Faraday faziam. Aquele desgraçado sempre ficava com uma grande parte e pagava migalhas. De jeito nenhum cara voltaria a trabalhar para ele. Blanca, é só um trabalho temporário. Tem um tenente aposentado das novas Forças Armadas dos Estados Unidos, chamado James Norris. Ele chegou em Night City recentemente. Vou ser franco com você, ele é um dos nossos, da Militech. Ele deveria vir para cá como oficial aposentado e cuidar de algumas pequenas tarefas para a empresa. Mas por algum motivo, ontem, ele repentinamente atirou e matou nosso oficial de ligação e depois fugiu para o centro da cidade. Cara franziu a testa. A mensagem parou abruptamente, o que pareceu um pouco estranho. Cara, então, vocês querem que a gente cuide desse soldado rebelde? Blanca, não. Quero que você o observe. Descubra por que ele fez isso. Se possível, tente conversar com ele, convença-o a voltar ao caminho certo e terminar sua missão. Cara deu uma risadinha. Então, a vida do contato não importa, né? Contanto que você ainda seja útil, um pequeno erro pode ser ignorado. Mentalidade corporativa clássica. Cara, e se ele se recusar a cooperar? Blanca, então digamos que ele enlouqueceu de vez. Acabem com ele. Cara, só isso. Assim, sem mais nem menos. Blanca, adoro os shows da Blanca. Tão simples, tão direto. Cara, ele está no centro da cidade, certo? Posso começar a procurar agora. Tem alguma informação detalhada? E qual é o pagamento? Blanca, ele tem um chip anti-intrusão de nível militar. Sem localização exata, vocês terão que encontrá-lo por conta própria. Como compensação pela falta de informações, aumentarei o salário. Que tal 150 mil redemoinhos? Cara fez uma pausa. Uma empresa que está distribuindo dinheiro extra porque lhe faltam informações. Cara, mais dinheiro por menos informações? Isso não me parece uma jogada corporativa. Blanca, falando tão diretamente agora? Pensei que você ao menos tentaria amenizar a situação. Cara, adoçar a pílula? Vamos ser realistas. Se você está pagando tudo isso, significa que você não espera mesmo que eu converse com esse tenente. Blanca, inteligente como sempre. Tem certeza de que não quer trabalhar para mim em tempo integral? Eu bem que poderia usar alguém tão competente quanto você. Cara, chega de enrolação. Vamos direto ao ponto. Não somos tão próximos assim. Cara compreendeu perfeitamente por que Blanca estava sendo tão amigável. Foi porque ele era útil. E se ele não fosse? Ele acabaria exatamente como o oficial de ligação morto. Ou como James Norris, caçado por ser considerado um risco. Blanca sabia que ele a havia desmascarado, mas parecia não se importar. Blanca, muito bem, vou ser direta. James Norris recebeu um implante de um sandevista experimental de nível militar, que ainda está em desenvolvimento. E o responsável pelo projeto? Digamos apenas que não nos damos bem. Caro soltou um suspiro profundo. Outra maldita guerra no escritório. Claro. Blanca, se for confirmado que James Norris enlouqueceu com a psicopatia cibernética, então este projeto será considerado um fracasso. E quando isso acontecer, o pesquisador principal será executado por desperdício de recursos da empresa. E sabe o que mais? Eu mesmo poderei assumir o projeto. Cara, política de escritório de novo, hein? Acho que devo me acostumar com isso. Blanca, é assim que as coisas funcionam na empresa. Se até mesmo um soldado experiente como Norris perde a sanidade após receber um implante, isso prova que essa tecnologia não é viável para pessoas normais. O que significa que não há motivo para continuar experimentando. Não se preocupe, eu só preciso da confirmação de que ele é um psicopata cibernético. O implante? Não me interessa. Se tiver interesse, pode aceitar. Só lembre-se, ele possui software de gravação e vigilância de sonhos de nível militar instalado. Se você não tiver um chip anti-intrusão, será necessário remover esses componentes primeiro. Cara, não tenho o hábito de arrancar implantes cibernéticos das pessoas. Especialmente equipamentos protótipos que provavelmente apresentam efeitos de rejeição bastante desagradáveis. Mas tudo bem, eu aceito o emprego. Envie-me os detalhes. Enquanto aguardava os arquivos, Caro se virou para Jack e Oliver. Então, conseguimos um novo emprego. Um ex-tenente. 150 mil redemoinhos. Parece que estamos à caça de James Norris. Capítulo 87. Quem é aquele homem? Armadura subdérmica, placas de blindagem aterradas, sandevista experimental de nível militar, processador neural de nível militar, córtex frontal de nível militar, reflexos aprimorados de Kerenzico. Um sistema de lançamento de projéteis personalizado em seu braço esquerdo disparando munição de alto explosivo e lâminas de louva-a-Deus instaladas em seu braço e perna direitos. Que feio! Oliver leu as informações enquanto balançava a cabeça. Esse cara está armado até os dentes. A essa altura, eu nem me surpreenderia se ele tivesse enlouquecido. Honestamente, pode nem ter sido o sandevistano que o fez surtar. Uma recompensa de 150 mil e diz. Não me admira. Ele é praticamente um arsenal ambulante de implantes de nível militar, incluindo um modelo experimental. Caramba, ele vai ser um adversário difícil. Jack comparou-se ao alvo e percebeu que seus próprios implantes representavam apenas uma fração do que aquele ex-tenente possuía.
Claro, mais implantes nem sempre significavam vitória em uma luta, mas essa era uma diferença enorme, uma diferença que parecia francamente opressiva. Com Kerenzico aprimorando seus reflexos e Sandevista aumentando sua velocidade, um movimento errado e ele poderia nos eliminar em um segundo. Cara assentiu com a cabeça e olhou para Oliver. Vamos precisar do seu rifle de precisão para esta. Um tiro certeiro na cabeça deve resolver. Você nem vai tentar conversar primeiro? O cliente disse que deveríamos tentar nos comunicar, se possível. O que arriscar minha vida na remota possibilidade de ele não ter enlouquecido por causa da cibercriminalidade? Não, obrigado. Cara fez a ligação. Assim que o localizarmos, eu me aproximarei, mas de uma distância segura. Jack, você vai gravar tudo. No momento em que ele se quer demonstrar uma expressão agressiva, Oliver, você filma. Enviaremos a gravação para Blanca como prova de que ele surtou. O rifle mais recente de Oliver, o Nekomata, era um rifle de precisão tecnológico fabricado pela Tsunami Defense Systems. Com sua aceleração eletromagnética, ele podia perfurar até mesmo exoesqueletos reforçados, portanto, uma simples armadura subcutânea não teria a menor chance. Cara, você vai mesmo ser o responsável por abordá-lo? Isso não é muito perigoso? Por isso que eu disse que vou manter distância. Relaxa, se a coisa ficar feia, eu corro para bem longe, sem hesitar. Ao menos ele tinha reflexos suficientes para acompanhar um usuário de Sandevistan. Se alguém fosse capaz, esse alguém seria ele. Agora, o único problema é encontrar James Norris. Oliver examinou o distrito empresarial, repleto de engravatados. Um ex-oficial militar deveria se destacar imediatamente. Conheço bem o tipo militar, consigo identificar um soldado só de olhar. Por onde começamos a procurar? Cara perguntou, e Oliver imediatamente apontou numa direção. Corpo Plaza. E Corpo Plaza? Reconstruída após a Quarta Guerra Corporativa, a Corpo Plaza é hoje um dos locais mais emblemáticos de Night City. Seu característico parque memorial circular serve como homenagem àqueles que perderam a vida na guerra. Cara seguiu o olhar de Oliver e compreendeu imediatamente. Num distrito onde a terra vale mais do que seu peso em redemoinhos. Um ex-oficial militar desonesto que acabará de assassinar a tiros o contato de sua própria empresa só poderia ir a algum lugar onde qualquer pessoa tivesse acesso. Um parque memorial público. Não é como se ele pudesse simplesmente chegar na sede de outra empresa e ficar perambulando por lá. Qualquer segurança corporativa o receberia gentilmente com um cacetete de choque. Então, nós vamos. Cara começou a falar, mas no meio da frase, sentiu uma gota fria atingir sua testa. Ele ergueu os olhos. Chuva. O céu carregado de poluição de Night City liberou sua chuva tóxica, cobrindo a cidade de imundície. Vamos procurar um lugar para nos abrigar primeiro. Claro, não vamos ficar doentes, mas eu preferiria não ficar com cheiro de cromo podre pelo resto do dia. Levantando a manga, Cara cheirou as gotas de chuva que encharcavam o tecido e, em seguida, apontou para o parque memorial. Há algumas árvores bioaquáticas ali. Podemos usá-las como cobertura. Se esconder da chuva enquanto observa os moradores de rua que ficam no parque mesmo com mau tempo? Esse é um plano infalível. Com Jack votando a favor, os três pararam de ficar parados como idiotas na chuva e correram para Corpo Plaza. Ao chegarem, porém, viram que o NCPD já havia estabelecido um cordão de isolamento ao redor do Parque Memorial Central. A julgar pela cena, algo aconteceu. Os três trocaram olhares antes de se dirigirem a uma árvore biológica perto do perímetro do NCPD, olhando em direção à área restrita. Por causa da chuva e da distância, Carl não conseguia enxergar claramente além do cordão de isolamento. Ele se virou para Jack, que tinha olhos cibernéticos. O que está acontecendo lá dentro? Vejo um cabo rígido estendido no chão. Um buraco enorme na cabeça. Explodido em pedaços? Não. Apenas um buraco limpo a julgar pelo tamanho do ferimento, provavelmente um tiro de uma Lexington. Uma Lexington, usada para estourar o crânio de um corporação? Carl não entendeu muito bem o que tinha acontecido. Isso poderia estar relacionado ao nosso alvo? Enquanto refletia sobre isso, seu olhar pousou em uma figura familiar entre os policiais dentro do cordão de isolamento. Conheço alguém aqui. Vou lá cumprimentá-lo. Deixando Jack e Oliver debaixo da árvore, Carl saiu na chuva e correu até o policial do NCPD. Poucos segundos depois, enquanto Johnson estava ocupado lidando com o caso do policial assassinado, ele ouviu uma voz vinda de além da barreira policial. Agente Johnson, o que aconteceu aqui? Ao ouvir seu nome, Johnson instintivamente olhou para ele. Ele hesitou por um segundo ao reconhecer Cara. Depois passou sua tarefa atual para um subordinado antes de caminhar em direção ao cordão holográfico montado entre as viaturas policiais. Parando logo após a barreira, Johnson cumprimentou Cara com um aceno de cabeça. Quanto tempo, Cara? Como vai a vida? Nada mal, agente Johnson. Vocês têm algum psicopata cibernético aqui? Precisa de ajuda? Ciberpsicopata? Johnson se virou para olhar o corpo do cabo morto atrás dele e rapidamente entendeu o motivo da aparição de Cara. Procurando emprego de novo, é? Infelizmente hoje não era o dia de sorte dele. Não, apenas um assassinato por vingança comum. Já pegamos o criminoso na hora, agora só estamos limpando a cena do crime. Johnson deu de ombros. Não é o tipo de ação que você está procurando. Droga. Cara ficou desapontado. Ele achou que talvez tivesse encontrado uma pista.
Após um breve momento de arrependimento, ele estava prestes a agradecer a Johnson pela informação quando sua visão periférica captou algo. Um homem enorme, de torso nu, cabelos curtos e loiros com um par de pistolas presas às costas, uma viseira cibernética sobre os olhos e um físico de máquina de guerra, caminhava lentamente em direção ao local do crime. Aquele cara é... As pupilas de Cara dilataram. Capítulo 88. Acionando o alarme. James Norris. Cara não esperava encontrá-lo tão cedo. Oliver, Jack, preparem-se, encontrei o alvo. Enquanto enviava a mensagem, Cara viu James Norris caminhar lentamente em direção a uma viatura da NCPD, levar a mão ao ombro e sacar uma espingarda de 2 canos DB2 Sataratec. Espingarda DB2 Sataratec, uma espingarda tecnológica recarregável capaz de desferir tiros devastadores. Há um ditado que diz, onde Satara ataca, até o aço se dobra. Se algum dia você se deparar com ela, é melhor rezar para que seus ossos sejam feitos de titânio reforçado. Assim que Norris sacou a espingarda, seus 3 olhos cibernéticos brilharam com uma estranha luz vermelha, um brilho que Cara reconheceu imediatamente. Aquele brilho superaquecido, o tipo produzido quando o cibernético opera em seu limite absoluto. Ele já tinha visto aquilo antes. Sobre psicopatas cibernéticos. Droga! Com essa chuva e com o bloqueio de sinal de nível militar em ação, será que o Oliver vai conseguir um tiro limpo? Mesmo com a ansiedade começando a tomar conta, Cara passou correndo pela barricada policial. Cara? O policial Johnson ainda estava processando a mudança repentina na expressão de Cara quando o cara agarrou seu ombro e o puxou para trás. Chame seus homens e tirem eles daqui. Aquele cara não está bem. Ele pode ser um psicopata cibernético. Não está certo. Psicopata cibernético? O cansaço do trabalho extraordinário desapareceu imediatamente do corpo de Johnson, e seus olhos se voltaram para seus homens. O que ele viu lhe causou um nó no estômago. Dentro da barricada, um homem enorme aproximou-se de uma viatura policial. Apontou uma espingarda pela janela e mirou diretamente em um policial do NCPD que estava sentado dentro do veículo. Que diabos você está fazendo? O policial no carro, que estava no meio de uma conversa por rádio, virou-se a tempo de ver os 2 canos da espingarda apontados diretamente para o seu rosto. Naquele exato momento, seu rádio estalou com uma ordem desesperada de seu superior. Sai daí agora. Ele é um ciberpsicopata. Ciberpsicopata? O pensamento mau me ocorreu antes. Bum! A janela estilhaçou-se. Estilhaços de vidro voaram em todas as direções, chamas do impacto irromperam contra o metal, e o policial sentiu uma forte ardência rasgar seu rosto. A dor se manifestou antes do medo. Eu não estou morto. Seu idiota. Saia correndo pela outra porta. Os gritos furiosos de seu superior pelo rádio o trouxeram de volta à realidade. Seu corpo reagiu mais rápido que seu cérebro. Ele deslizou pelo banco, bateu com as costas na porta oposta e rolou para fora, sobre o pavimento molhado, desabando na chuva. Ele ainda estava vivo. James Norris não o procurou. Ele já não estava mais interessado. Algo muito mais perigoso acabará de entrar em seu campo de percepção. Os instintos de um soldado, aguçados por inúmeras batalhas, gritavam para ele. Se ele continuasse obcecado em matar aquele policial, acabaria se machucando. E se ele se ferisse diante dessa ameaça iminente? Ele iria morrer. Vermelho, preto, fogo. Murmurando palavras incompreensíveis, James Norris se virou para a fonte da ameaça de alto nível que seus instintos haviam detectado. E na tela cintilante de seu dispositivo cibernético, ele viu Carla de cabelos negros, arma em punho, apontando diretamente para ele. Kenshin. Isso é. No instante em que viu a arma, seus instintos de combate entraram em ação e por um breve momento, seus pensamentos dispersos e frenéticos foram sobrepujados pelo reconhecimento puro da arma de fogo. Quando Norris se virou para ele, segurando uma espingarda agora rachada e danificada, Cara soltou um suspiro silencioso. Bom, pelo menos reagi a tempo. Se ele tivesse hesitado por um segundo sequer, quebrar aquela espingarda em pleno disparo não teria sido tão fácil. Ele não sabia se Norris, claramente em meio a um surto psicótico, sequer conseguia compreender suas palavras, mas Cara o chamou mesmo assim. Esqueça os outros. Que tal brincar comigo? Ao mesmo tempo, Cara enviou uma mensagem através de seu comunicador para Jack e Oliver. Para Jack. Flanqueie pela lateral. Não chegue muito perto. Suprima-o com seu Saratoga, preciso avaliar a velocidade do Sandevistan dele primeiro. Para Oliver. Mantenha seu meu firme. Minha vida está em suas mãos. Em seguida, ele contatou o policial Johnson. Para Johnson. Recuem seus homens. Ele é um ex-tenente do novo exército dos Estados Unidos, totalmente equipado com cibernética de nível militar. Os fuzis Lexington dos seus homens não vão nem arranhar nele, não desperdicem suas vidas. Apenas forneçam fogo de cobertura a uma distância segura. A mente de Cara processou o fluxo de dados, em seguida, acrescentou um último pedido. E chamem o Max Stack. Se eu não conseguir derrubá-lo, vou aguentar até eles chegarem. Carl, eu te apoio. Não, fique bem longe, Johnson. Cara avançou para a chuva, com gotas respingando em seu rosto, que sutil mas inequivocamente demonstrava um leve traço de excitação. Não tenho condições de protegê-lo numa situação como esta. Apenas confie em nós, somos profissionais. Então, Cara lhe lançou um sorriso. E além disso, se eu não pudesse proteger meus amigos, ficaria com o coração partido. Amigos? Por um instante, Johnson ficou paralisado. Então ele riu. Puxa vida,
Acho que estou honrado. Ele não hesitou mais. Johnson começou a recuar e, ao mesmo tempo, dava ordens aos berros pelo canal de comunicação da NCPD. Todas as unidades recuem. Mantenham distância e suprimam o fogo inimigo. Aquele cara está cheio de implantes de nível militar, não se aproximem. Chamem o McStack. Deixem esses lunáticos lidarem com os seus. Assim que o fluxo de dados de Carla encontrou uma brecha, ele iniciou uma invasão ao sistema de James Norris. O demônio marionete entrou em ação, e imediatamente, o Cyberdeck Arasaka Type 3 de Carla atingiu seu limite de processamento. Puta merda! A Arasaka havia se gabado de seu Type 3 em seus anúncios, dizendo que ele poderia lidar com guerra de dados de alto nível. Mas um único Daimon Puppet já o tinha atingido o limite máximo? Caro suspirou internamente. Para ser justo, esta é uma segurança de nível militar. Já era um milagre que seu Cyberdeck estivesse sequer sendo violado. Puxa, se o deck dele pudesse falar, provavelmente estaria xingando-o por enfrentar um firewall militar completo. O Daimon Fantoche de cara não tinha como objetivo desativar Norris completamente. Era apenas para o atrasar, porque naquele momento o tempo era tudo. Seja dando tempo para Jack e Oliver se posicionarem, ou garantindo que aqueles policiais saíssem dali o mais rápido possível. Cada segundo contava. Cara não esperava por essa luta. Mas, sinceramente, isso poupou-lhes o esforço de localizar Norris. E agora, com as câmeras corporais da NCPD gravando tudo, não havia mais dúvidas. Esse cara era um psicopata cibernético. Agora só restava uma coisa a fazer. Lutar. Mate-o. Esse era o único pensamento que restava na mente de cara. Distância 22 metros. Capítulo 89. A luta começa. James Norris sentiu a intrusão do fluxo de dados em seu sistema. O demônio marionete inundou suas vias neurais, interrompendo a transmissão entre seus tratos piramidais e suas pernas, imobilizando-o completamente no momento em que ele estava prestes a dar um passo à frente. As contramedidas anti-hacking de nível militar priorizaram a proteção do cérebro do usuário, impedindo que hackers sobrecarregassem os implantes a ponto de causarem sua autodestruição. Mas quando se tratava de bloquear ataques cibernéticos que perturbavam os movimentos, essa prioridade era muito menor. Assim, o Daimon, inibidor de movimento, contornou facilmente a segurança e afetou James. Mas Cara sabia que não duraria muito tempo. Um sistema de cibernética de nível militar reconheceria rapidamente a violação e começaria a eliminá-la. Na melhor das hipóteses, ele tinha um segundo. Esse tempo foi mais do que suficiente para as filmagens. A uma distância de 20 metros, Cara mirou com seu Kenshin. E num instante, ele disparou 6 tiros. 2 delas miraram nos olhos cibernéticos de James. 2 deles alvejaram seu peito esquerdo nu e sem armadura. Um deles foi direto para a garganta dele. E o último foi direcionado a um ponto bastante sensível abaixo da cintura. Cara estava genuinamente curioso. Será que um suposto durão como James Norris ainda conseguiria bancar o durão se levasse um tiro ali? Houve troca de tiros. E naquele instante, o tempo pareceu desacelerar. Não foi que o tempo realmente desacelerou. Acontece que os reflexos de Cara finalmente o alcançaram. Para James Norris, que ativou seus implantes. Sua modificação espinhal de Kerenzico entrou em ação, aprimorando sua velocidade de reação, e então, o protótipo de nível militar Sandevistan foi ativado. Mesmo com as pernas imobilizadas, os movimentos de James tornaram-se tão fluidos quanto os de uma borboleta. Ele desviou dos tiros disparados contra seus olhos. Ele desviou da bala que tinha como alvo sua garganta. E quanto ao tiro disparado contra sua virilha, James nem tentou se esquivar, porque enquanto a bala atravessava suas calças, Cara viu algo inesperado. Não havia nada lá. Apenas uma carcaça metálica reforçada e vazia. Cara entendeu de repente. É por isso que o chamam de durão. Jim, das 6 balas disparadas, 4 haviam sido completamente evitados. Os únicos 2 que acertaram foram os que foram direcionados ao lado esquerdo do seu peito. Mas em vez de rasgar a carne, eles atingiram metal. As balas colidiram contra sua placa peitoral com um estrondo metálico agudo, e então caiu no chão com o estrondo, completamente achatado. Os olhos de Cara se estreitaram. Por baixo da pele artificial danificada, ele viu armadura subdérmica. Esse filho da puta acabou com meu Kenshin? A mente de Carla estava a mil. Droga, eu devia ter imaginado. Os equipamentos da Militech não chegam nem perto da qualidade dos equipamentos civis de baixa qualidade. Ele se lembrou de algo de sua vida passada. Nos Estados Unidos, os coletes balísticos eram classificados em 6 níveis. Nível I, capaz de deter balas comuns de 9 milímetros. Nível 4, capaz de resistir a projéteis perfurantes a 850 metros por segundo. A diferença entre a proteção de baixo custo e a de alto custo era enorme. E claramente mesmo em 2075, isso não tinha mudado absolutamente nada. Equipamento militar era para quem estava por dentro. Carla imaginou que os soldados da Militech provavelmente se sentiam gratos por receber proteção de primeira linha. Mas e se você estiver do outro lado dessa vantagem corporativa? Ele estava com muita vontade de xingar. TSS. TSS. O fluxo de dados foi interrompido. As invasões de Carla haviam chegado ao limite. Agora, havia uma boa notícia e uma má notícia. E Carla era do tipo que gostava de ouvir as más notícias primeiro. Má notícia? Seu Cyberdeck estava no limite máximo. Devido à falta de habilidade, ele ficou um tempo sem conseguir usar outro demônio. Boas notícias?
James já havia ativado seu Sandevista uma vez. Segundo Blanca, o Sandevista experimental não era algo que uma pessoa normal pudesse suportar. Mesmo para um soldado altamente adaptável como James, em testes anteriores da companhia, ele só conseguiu ativá-lo 3 vezes por dia antes de desmaiar. O que significava? Ele ainda tinha 2 utilizações restantes. James largou os restos inúteis de sua espingarda destruída. Desde o início do seu noivado, apenas 3 segundos haviam se passado, e só agora ele encontrara tempo para se desfazer de sua arma quebrada. Então ele levou a mão à cintura e sacou 2 pistolas. Um era da Militech, o outro da Arasaka. Militech M76 e Omaha. Arasaka HJK-11 e Yukimura. Militech M76 e Omaha. Uma pistola potente com capacidade de disparo em rajadas da Militech. Cada disparo efetuou 3 tiros. Se o gatilho fosse mantido pressionado, os trilhos magnéticos da arma se carregariam. Então, poderia disparar rajadas de 3 tiros rapidamente. Com o poder de fogo de uma metralhadora leve em combates a curta distância. Arasaka HJK-11 e Yukimura. Lançada em 2040, mas ainda considerada uma das melhores pistolas já fabricadas. Essa arma deu início à revolução das armas inteligentes. Corria o boato de que Kang Tão já possuía tecnologia avançada de armas inteligentes. Foi diretamente inspirado por Yukimura, capaz de disparar tiros únicos ou rajadas de 3 tiros. Mesmo 30 anos depois, continuava sendo uma arma de primeira linha. Carl não hesitou. No momento em que James sacou suas armas, Carl imediatamente mirou e atirou, bem na frente das armas de James. Segundo informações de inteligência, James não tinha um implante de conexão inteligente. Mas Carl sabia que não era bem assim. Um soldado altamente treinado, com experiência em combate e disciplina, poderia superar até mesmo os oficiais de segurança corporativa em poder de fogo, quem dependia de implantes de mira inteligentes. Carl confiava na habilidade de James em atirar. É por isso que ele precisava primeiro se livrar daquelas armas. Mas James já esperava por isso. Antes que as balas de Carl pudessem atingir o alvo, James bloqueou os arremessos com seu braço cibernético. Caramba! Os instintos militares estão falando mais alto de novo? Carl estalou a língua. Mas ele não estava lutando sozinho. Jack, aponte para as armas dele. Pode deixar comigo, cara. Jack Wells está na área. Jack havia chegado, como sempre, pontualmente. Ele ergueu sua submetralhadora Saratoga e descarregou uma rajada completa, diretamente nas mãos de James. Jack não era o melhor atirador. Ele não era tão preciso quanto o cara. Ele não era tão perigoso quanto Oliver. Mas ele havia sobrevivido às ruas. Suas habilidades eram comparáveis às de qualquer soldado treinado. E agora mesmo, tudo o que ele precisava era disparar rajadas de supressão. Metal rachado. As balas atingiram as mãos de James. Sua pistola Omaha se estilhaçou. Seu Yukimura apresentou defeito e caiu. Ambas as armas atingiram o chão. E junto com eles, os dedos de James também. Os intensos disparos atravessaram sua pele cibernética. Seus dedos, estilhaçados. Sua armadura subdérmica permanecia firme. Mas e os ossos dele? Eles não eram indestrutíveis. O Cyberware ainda precisava de suporte orgânico. E sem uma estrutura adequada, nem mesmo dedos cibernéticos resistiriam a esse tipo de impacto. Mas justamente quando o cara estava prestes a iniciar o ataque, ele sentiu isso. O tempo pareceu desacelerar. De novo, James. Ele havia ativado seu Sandevista. Desta vez, seu braço esquerdo se moveu. Do seu antebraço, um sistema de lançamento oculto foi ativado. O cano se estendeu e mirou em Jack. Então, o projétil de alto poder explosivo foi disparado. Capítulo 90. Ciberpsicopata. Jack prometeu à senhora Wells que enquanto ele estivesse por perto, Oliver e Caro jamais correriam perigo. Contudo, durante aquela missão, Caro sofreu ferimentos graves. Sempre que Jack se lembrava daquele momento, a culpa pesava em seu coração. Ele acreditava ter falhado em cumprir seu dever de proteger Cara, quebrando sua promessa. Para alguém como Jack, quebrar uma promessa era algo que ele jamais esqueceria. E hoje, encarando James no meio de um tiroteio, não havia a menor possibilidade de ele deixar Carl lutar sozinho novamente. No exato momento em que o lançador de projéteis acoplado ao braço de James disparou seu projétil de alto explosivo, antes mesmo que o projétil o atingisse, Jack se moveu. Ele viu. Após aquele último trabalho como acompanhante, Jack usou o que sobrou do pagamento, depois de separar dinheiro para o carro para comprar um implante cibernético. O que ele escolheu se chamava acelerador sináptico. Acelerador sináptico, um processador neural que regula o equilíbrio hormonal em situações de perigo. Ao detectar uma ameaça, o acelerador sináptico ajusta os níveis hormonais de Jack, aguçando seus sentidos e retardando sua percepção do tempo, dando-lhe um efeito semelhante ao de um sandevistano. Jack viu tudo claramente. O clarão do disparo da arma de James, a trajetória lenta do projétil voando em sua direção e, à distância, o olhar de Cara fixo nele. Preste muita atenção, cara. Oliver. Jack Wells está prestes a dar um show. No chão escorregadio pela chuva, Jack deixou seu corpo cair para trás. Uma mão se apoiou no asfalto, a outra segurava sua submetralhadora Saratoga. Com uma velocidade e agilidade que pareciam impossíveis para alguém do seu tamanho, ele deslizou lateralmente pelo chão, desviando-se dos tiros.
O projétil de alto poder explosivo passou zunindo. O impacto atravessou uma árvore bioengenheirada próxima, cortando-a ao meio. Contra a força bruta do projétil, os materiais sintéticos da árvore artificial não tiveram a menor chance. Ainda bem que era uma árvore falsa. Teria sido uma pena se fosse de verdade. Night City ainda tinha árvores de verdade, embora fossem raras devido à poluição. Mesmo na Fazenda Coronado, o lugar que ostentava as paisagens mais verdes de Night City, havia apenas cerca de 40 árvores reais. Mas na praça corporativa por onde os executivos costumavam passear, havia uma dúzia de árvores reais misturadas com as artificiais. Essas pobres plantas já lutavam para sobreviver naquele ar tóxico. Serem destruídas em um tiroteio seria apenas a gota d'água. Jack caiu no chão, com cascalho e destroços rolando ao seu redor enquanto erguia seu Saratoga e disparava uma rajada completa em retaliação. O recuo alterou seu movimento de deslizamento, mas os projéteis cinéticos atingiram o alvo, acertando James em cheio. Uma série de impactos surdos e rápidos ecoou. As balas atingiram o corpo de James, mas era como se fossem picadas de mosquito. Ele mal se mexeu, sua pele resistente absorvendo o impacto sem problemas. A segunda ativação do Sandevistan havia terminado. Isso totalizou 2. Carr fazia a contagem mentalmente. 6 segundos haviam se passado desde o início da briga. Os policiais do NCPD, finalmente tendo compreendido o que estava acontecendo, se recompuseram. Seguindo as ordens de Johnson pelo rádio, eles se reposicionaram, usando árvores geneticamente modificadas, viaturas policiais e vasos de plantas como cobertura. Empunhando seus revólveres Lexington e outras armas de porte, abriram fogo de supressão. Eles estavam tentando. No momento em que os tiros começaram, eles não pararam de atirar. Mas foi inútil. Mesmo suas melhores armas só conseguiam fornecer fogo de cobertura. Porque nem mesmo a arma mais poderosa do arsenal deles, as espingardas táticas, era potente o suficiente para perfurar a armadura subcutânea de James. Constitution Arms M2038 Tactical, uma espingarda antiga e confiável que já existia há anos. Ainda é a preferida tanto por membros de gangues de baixo escalão quanto por policiais do NCPD. Por quê? Simples. Eles não tinham condições de comprar nada melhor. Entre as armas de fogo de baixo custo, a Tactical era a mais barata, a mais letal e a mais fácil de usar. Nessa faixa de preço, não havia mais nada a pedir. E contra James Norris, isso não foi nem de perto o suficiente. As balas da NCPD choveram sobre as costas de James, mas ele nem sequer considerou se virar. No máximo, as balas poderiam raspar os curtos fios de cabelo dourado no topo de sua cabeça, abrindo um sulco raso em seu couro cabeludo, mas não causariam nenhum dano real. Um homem como James, que já havia sacrificado certas partes do corpo, não se importaria com algo tão trivial quanto ficar careca. Sem falar que ele estava quase perdendo a sanidade. O crepitar incessante dos tiros, como uma sequência de fogos de artifício explodindo ao seu redor, não lhe soava como tiros da polícia, soava como um campo de batalha. Essa era a sensação. A sensação de que ele ainda era necessário, que as pessoas ainda dependiam dele. Eu sou James Norris, tenente dos Novos Estados Unidos. Ainda estou no campo de batalha, ainda lutando. Eu não fui descartado, não fui dispensado por ser considerado inútil. Não sou um veterano fracassado, forçado a trabalhar para a mesma Militech que um dia detestei. Eu sou especial. Tenho a maior compatibilidade com implantes cibernéticos em toda a minha unidade. Eu sou diferente dos outros. O campo de batalha. O inimigo. Morte. Vermelho, a cor do sangue. James viu gotas carmesim escorrendo de suas próprias mãos. Preto, os restos carbonizados da pólvora. Ele desviou de uma granada lançada pela polícia de Newfoundland e observou a marca escura que a explosão deixou no asfalto. Fogo, as chamas escaldantes das granadas incendiárias. James ergueu a cabeça. Através da chuva, viu os hologramas de neon projetados pelas megacorporações. Em sua mente não eram apenas anúncios, eram fogo, ardendo intensamente. Que lindo! Que deslumbrante! Que maravilha! Como se o próprio campo de batalha o estivesse chamando, lembrando de que ele ainda estava no controle, que ele ainda se mantinha firme, que ele ainda era um soldado. Sim, era isso mesmo. Bem aqui, era aqui que ele pertencia. Tudo estava exatamente como antes. James Norris ainda estava lutando. Carla observou James, rindo como um louco, enquanto ele se esquivava da chuva de balas e explosões, desviando de granadas com uma agilidade sobrenatural. Sem saber, James havia acionado seu Sandevista novamente. A contagem interna de Carla aumentou mais uma vez. Isso dá 3. Hora de relembrar as informações. Mesmo alguém tão resistente quanto James Norris só conseguiu ativar seu Sandevista experimental de nível militar 3 vezes em um único dia antes de atingir seu limite absoluto. Antes de desmaiar. Chegou a hora. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.